Seja bem-vindo ao Instituto Novo, meu nome é Carlos Toca e hoje eu tô mais elegante hoje, tô de touca, pela primeira vez aqui no canal. E eu tava de boa fazendo conteúdo pro canal, ia falar sobre Não Julgueis, Mateus 7 e a Bispa Sônia divulgou um vídeo, acho que no canal dela, não conheço o canal da Bispa Sônia, mas esse vídeo aí tá todo mundo comentando ele. E nesse vídeo ela é questionada se homossexuais vão para o céu. E ela responde com o famoso não julgueis para não serem julgados. E aí? A gente pode ou não julgar? O que está escrito em Mateus 7 é exatamente o que a Bispa Sônia disse. Nós não podemos condenar mais pecados. Antes da gente responder, vamos ver o vídeo em que ela faz essa declaração. Vamos lá. Quem vai para o céu? Deixa eu falar uma coisa para você. Quem somos nós para julgar alguém? Jesus não julgou. Eu e você vamos julgar? Não compete a mim nem a você falar quem vai ou quem não vai para o céu. Vamos lá. Antes da gente responder, vamos ler o que está escrito em Mateus 7. Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Parece que aqui a gente encontra como se fosse um texto mesmo dizendo onde a gente não pode julgar o pecado de outras pessoas, porque essas pessoas também podem nos julgar. Mas se nós continuarmos a ler esse versículo, ou seja, depois de Mateus 7, versículo 1, tem o 1, tem o 2, o 3, o 4, e aí a gente vai começar a clarear o que verdadeiramente ele está dizendo, ou seja, que julgamento ele está condenando aqui. Até então a gente está dizendo, ele está no versículo 1 e o 2, ele só diz que da mesma forma que você julga, você será julgado. Então, muito cuidado com o seu julgamento. Vamos continuar. O que diz os outros versículos. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como tu dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que o texto diz aqui é exatamente sobre o julgamento hipócrita. Eu não posso apontar ou julgar uma pessoa que comete o mesmo pecado que eu cometo, porque da mesma forma que eu julgo ele, eu serei julgado. Então, o pecado, o julgamento que Jesus está condenando nessa passagem é o julgamento hipócrita. Eu não posso alertar o irmão sobre uma determinada falha em que eu também cometo. E aí a gente aprende que não é todo o julgamento. Nós precisamos julgar o que é certo e o que é errado, como a própria Escritura, seja, ela nos ensina. Se a gente continuar ainda em Mateus 7, ele mesmo vai dizer isso. O próprio Jesus, em Mateus 7, versículo 15, vai dizer o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas em um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Olha só que interessante. No início do versículo 15, Jesus coloca: cuidado. Como você vai ter cuidado se você não pode julgar
o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Então, para se ter cuidado, a gente tem que... É um momento de alerta, onde, eu tenho que avaliar aquilo que vai vir. E ele manda ter cuidado com os falsos profetas. Então, eu não posso acreditar em qualquer profeta. Eu tenho que ter cuidado, ele tem que ser avaliado para ver se ele é um profeta verdadeiro. Então, a gente já começa a ver que existe um tipo de julgamento aqui. Um tipo de julgamento que é lícito, que foi dito pelo próprio Jesus. No versículo 16 ele diz: vocês os reconhecerão por seus frutos. Mais uma vez a gente vai ter que avaliar os frutos. Ele faz uma comparação com uma árvore, né? E aí a gente vai reconhecer os frutos do profeta, reconhecer se o profeta é bom ou ruim pelos seus frutos. E aí ele compara como uma árvore. Uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore ruim dá frutos ruins. E no final ele diz, no versículo 20, assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Então, existe sim uma maneira de se julgar. Nós precisamos julgar aquilo que é certo do que não é certo. O problema é que o versículo de Mateus 7, eles viram uma carta na manga para qualquer tipo de pecado em que o pecador se coloca no direito de não me julgue para que você não seja julgado. Mas não, muito pelo contrário. É importante que esse julgamento aconteça, mas que ele aconteça em amor. Em você chamar aquele seu amigo, aquele parceiro no canto e você aconselhar ele a fazer o certo. Esse é o julgamento que tem que ser feito e a advertência tem que acontecer em amor. O grande problema é que muitas vezes a advertência acontece em forma de juízo, assim, com uma certa grosseria, ou seja, sem medir as consequências que vai ocorrer na vida daquele que está sendo julgado. Esse é um grande problema que a igreja acaba ocorrendo. E aí acaba virando dois extremos. Aqueles que não julgam e aqueles que são severos na punição. E a resposta que a Bispa Sônia não respondeu, né? Ou respondeu de maneira errada, está dita exatamente, a resposta está em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 e 10. Ele fala que quem herdará o reino de Deus? Versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E o grande problema é que o pessoal só liga para o homossexualismo como se fosse o único pecado em que as pessoas não vão para os céus, não herdarão o reino de Deus. Existem uma lista de pecados. Só que o único pecado que tem torcida organizada é o do homossexualismo. Esse é o grande problema. Mas, como eu falei antes, nós temos que instruir em amor. Ir atrás das pessoas que estão em pecado e conversá-las para que se arrependam e voltem aos caminhos do Senhor. E no versículo 11 vai tratar exatamente disso. Ele vai dizer lá, ó, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, não importa o pecado que você cometeu, você, a partir do momento que se arrepende e crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você passa exatamente por esse processo. Você é lavado, santificado e justificado no nome de Jesus. Mas
Estamos diante de uma geração que não admite repreensão. Essa geração é especialista em se vitimizar e dizer que a culpa é do outro. Imagine o seguinte exemplo. Juquinha foi levado para a coordenação da escola, pois tinha sido acusado de ter pisado no pé do seu coleguinha. Diante da coordenadora, Juquinha é questionado: por que você fez isso? Então Juquinha, para se livrar da punição, diz: eu não pisei no pé dele. Ele colocou o pé embaixo do meu. É mais ou menos assim como as pessoas se justificam. Estamos diante de uma geração que escreve suas histórias e, conforme suas próprias vontades, dita o que é certo e o que é errado. Eles são amantes de si mesmos, não podem ser confrontados, criaram um Deus à sua imagem e semelhança que legisla a favor deles. Por isso eles defendem tão ferrenhamente essa interpretação errada do versículo de Mateus 7, em que não podemos julgar, qualquer que seja o pecado. Mas para você que aceita a disciplina, a correção, eu tenho alguns versículos para você. Em Provérbios 23:12 diz: dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Provérbios 6:23: pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à luz. Olha só que legal. E da mesma forma, em Provérbios vai dizer para aquele que não aceita a correção. Vamos ver Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 12:1. Todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Então, o grande problema é: arrependa-se e volte para o início. Deus está de braços abertos esperando você. Ok? Esse foi mais um vídeo. Não se esqueça de comentar aqui se você conhece algum caso aí de julgamento errado, em que houve excesso na disciplina. Quero que vocês comentem aqui embaixo. Deixa o seu comentário aí, para que a gente possa ficar de exemplo para outras pessoas e que elas possam mudar, ter uma nova visão a partir desse vídeo e do seu comentário. Beleza? E compartilha, deixa o like, ajuda o canal. Muito obrigado. Tchau!